Salve, galera da recuperação, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Fala Recuperação. E hoje comigo, amigos, que eu vou pedir agora para se apresentar. Eu sou José Carlos, sou dependente químico em recuperação. Alexandre, obrigado mais uma vez aqui, né? Para a gente passar aquilo que está dentro do nosso coração, da nossa mente, né? Esse curso que nós fizemos, tanto lá usando, bebendo, como depois em recuperação. Eu sou Pedro, sou um dependente químico em recuperação também e é um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje vai ser um bate-papo, uma conversa franca entre amigos sobre esse curso que você mesmo falou, né, José? O curso da experiência vivida, tão importante na recuperação de pessoas que têm problemas com álcool, drogas, as famílias que se envolvem. É importante saber as minúcias, né? O que acontece, né, no dia a dia, porque é muito fácil falar da cocaína, do crime, mas como é que é isso na família? Como é que é isso na vida da pessoa? Como é isso na vida da pessoa e na família? Como é que é essa família na sociedade, né? Porque o álcool e a droga, ele afeta um bairro vai afetar uma cidade um estado vai afetar a federação, que vai ser o país, e aí o mundo inteiro às vezes é contaminado com essa questão de álcool e droga, né? Então hoje vai ser um bate-papo, o Pedro vai estar ajudando a gente aí também, né, Pedro, participando conosco, e a gente vai falar, e eu queria levantar a bola para começar, e Pedro, como é que é o primeiro questionamento que você preparou? Ainda bem que eu não sei as perguntas. Ainda bem que a gente não sabe. Eu queria saber como que a nossa produção ela fez umas perguntas para a gente, né? E a primeira delas é como que o contexto social influencia na recuperação. Deixa eu falar sobre perguntas, né? Quem faz a pergunta, no geral, já sabe mais ou menos a resposta e te encaminha, te arrasta num trilho, né? Então é muito interessante, é chamado de maiêutica, que é a melhor forma de você desvendar determinados assuntos. Então, quando a gente fala de dependência química, como você sempre fala, Alexandre, você pensa lá na droga, né? E, no geral, a gente pensa como uma coisa ruim. E, na verdade, não. Nós temos uma atração natural por essas substâncias porque elas causam prazer imediato em você. O prazer imediato causa alívio. Quer dizer, uma vez eu escutei um velho filósofo chamado Alexandre falou em palavras difíceis de se compreender, imita felicidade. A droga imita felicidade. O que eu quero? Eu quero paz, eu quero tranquilidade. E essas substâncias, elas causam uma repetição de uso, né? Então, ninguém fabrica droga. Você falou, a sociedade é ignorante. É uma fábrica de louco a céu aberto. E você falando assim, viu, Pedro? Você que é historiador, tem um autor, eu mandei um resumo outro dia para o José Carlos, do Antônio Escorratado, que escreveu um dicionário sobre a história das drogas. Ele era legal porque ele dividia em 3 períodos, né? O período do homem coletor, quando ele foi fazendo essas descobertas. Depois ele falou, e chegou uma época que ela começou a ser usada para religião. Então teve um período da história que a droga era religiosa, usada em culto, pajé, as tribos, né? E depois foi para Roma, aí Roma já era a época do lazer, né? Aí era usado nos festivais, tinha o deus do vinho. Então é muito interessante que você vê que é intrínseco o uso de álcool e droga com a sociedade, né? E ao passar dos tempos foi tomando outros rumos até chegar na nossa atualidade. Então, mas não me responderam a pergunta ainda, né? Como é que o contexto social da pessoa influencia na recuperação dela? Então, nós já estamos indo para a recuperação aí, mas é bom a gente fazer um retorno, chama contextualização histórica, para a gente não demonizar a droga, porque a droga é coisa da natureza, de Deus. Se existir Deus, né, uma força imanente, transcendente, as drogas são de Deus. Como é que você pode achar ruim com isso? É até estranho a gente falar isso. Mas as drogas, elas permeiam a cultura humana. Você imagina o coletor andando há 10 mil anos atrás, e ele está lá com fome, né, e pegando na sua caça, tal, ele achou um tipo de planta, ele comeu e
entrou no estado alterado de consciência. Nossa, que gostoso, porque todas as drogas, por caminhos diferentes do cérebro, ele libera prazer. Então ele ficou feliz naquele momento. Ele pega no embornar dele e guarda aquela substância e fala, essa é da boa. Então, esse estado alterado de consciência, ele começa a ver coisas, sentir diferente, é um avanço admirável na sociedade humana que leva a um tipo de percepção diferente do mundo. Isso é filosófico. E aí cria religião. Cria religião. Porque você começa a ver coisas. Ligar situações. Muitos. Hoje, e outra coisa, o transe, ele não se dá só através de droga. Chama transe farmacógeno, transe com medicação, transe com droga. Mas existe aquele do batuque. E acrescentando, já passo para você, Pedro, só para não perder o fio da meada, acrescentando o que o José falou, nós também temos esses aspectos, né? Se você pegar 500 anos atrás, a média de vida do humano era 40 anos, né? Hoje nós estamos em média 74 anos por causa do avanço das drogas, que trataram inúmeras doenças, né? Hoje você vai fazer uma cirurgia, te põe para dormir. Imagine há 500 anos atrás, você fazer uma cirurgia como era. Até tem aqueles filmes de cowboy que os caras tomavam um tiro, aí enchia a cara de cachaça e mordia um pauzinho, né, para poder tirar a bala. Hoje não precisa mais, né? Então, existem sim um benefício dessas substâncias em toda a civilização, na história da humanidade. Isso é de fato, né? Agora, antes de chegar na recuperação, você tem que fazer o dependente. E nem todo mundo vai se tornar dependente. Porque há um tempo atrás, se você voltar 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, 1880, 90, não existia drogas sintéticas. As primeiras drogas sintetizadas foi com o desenvolvimento da química. Então, as drogas eram, por exemplo, cocaína não existia. Então você mastigava a folha da coca. Ópio, morfina, heroína, que são derivados uma da outra, uma mais forte, não existia. Existia só o ópio natural, que você vai lá na flor da papoula, faz um risquinho e se usava. Então nós sempre estivemos ali muito próximo do álcool, maconha, bebidas e hilariantes e tal, né? Mas com o desenvolvimento da química, as drogas se tornaram mais potentes. Com isso, houve nós podemos dizer assim, a evolução da dependência galopou. Principalmente galopou, quando o homem aumentou. Principalmente quando o homem saiu do campo, dos feudos e foi para as cidades. Na Revolução Industrial, né? Aí começou realmente a se tornar um problema de saúde. Destilado é um tipo de química. Quando você falou dos primórdios que tem ligação com as religiões, o Delfos, por exemplo, na Grécia Antiga, muitos dos videntes, que eram aqueles xamãs que ficavam em cavernas, né? Depois foi se descobrir que essas cavernas que eles ficavam soltavam gases, geysers, que deixavam eles alucinados. Oráculo de Delfos na Grécia. Os oráculos, as pitonisas. Pitonisas eram as mulheres, os oráculos eram os homens. E os oráculos ficavam em cavernas, e muitas dessas cavernas tinham gases que saíam ali, tóxicos, que deixavam a consciência alterada ali. É muito louco isso, né? Mas, voltando à pergunta que o Pedro fez... E aí, algumas pessoas têm uma predisposição quase que natural, é uma predisposição orgânica, psicológica, psíquica, de DNA, tal, que vão se tornar dependentes por questões de meio ambiente, disponibilidade da droga, e mais essa predisposição orgânica psicológica. Né? Essas pessoas que desenvolvem a dependência, só para matar o assunto aqui, para fazer o dependente, ele vai ficar enfraquecido nas suas funções. Então, como nós somos seres gregários, temos família, então se espera que um menino de 7 anos esteja na escola, com 14 ele esteja fazendo isso, com 20 esteja na faculdade, com 25 seja pai e com 30 esteja criando os filhos com responsabilidade nesse mundo difícil. Se espera isso dele. Como ele vai falhar porque ele fica fraco nas suas funções? Olha, ele está usando droga, ele está bebendo, por exemplo, cervejinha.
Então ele chega de ressaca, não pode beijar os filhos, vai ficar enfraquecido, ele perde muito tempo bebendo e se recuperando da ressaca. Então esse enfraquecimento é denunciado. Então dependência é isso. Aí, quando é denunciado o que é? Alguém começa a reclamar dele ou a consciência dele reclama. Pô, não estou sendo um bom pai. E ele olha e fala, eu vou parar com isso. Mas aí já vem a questão fisiológica, a questão da compulsão, a questão da repetição. Ele quer parar e já não consegue mais. Isso é dependência. Só e acrescentando o que o José falou, José, porque eu acho muito importante, porque as pessoas têm uma ideia muito dessa parte genética, mas a gente sabe que hoje que o uso na adolescência faz com que a pessoa também desenvolva uma dependência psíquica ou pelo fígado. Você também pode desenvolver com acesso, né? Por isso que é muito complicado. Às vezes não tem essa dependência genética, essa predisposição, mas começa a usar num cérebro novo, fuma maconha com um amigo ali, bebe com o próprio corpo, se organiza para receber essas substâncias, né? Quando a gente fala, a gente não consegue expressar absolutamente aquilo que a ciência já... Por exemplo, quando a gente fala de causas da dependência, é multifatorial. É multifatorial. Se não tiver álcool, você pode ter... Pode ser genético de nascença, ou a pessoa pode ter desenvolvido isso ao longo da vida. E outra coisa, é uma questão assim, ó, hoje você pega, sabe-se bastante do cérebro, como é que ele funciona, mas não se sabe como funciona a experiência humana. Então você tem um cérebro predisposto, meio ambiente, mas você não sabe como que a alma, a percepção, o ser, a individualidade vai lidar com aquilo, entendeu? Tem gente que não tem tanta resiliência. A alma dele não tem. Se você puder destacar o corpo da alma. Uma coisa é o corpo. A outra é a self. Dê o nome que você quiser. A individualidade, o pensamento, que não é o corpo, né? Mas anteriormente, quando você falou que droga é de Deus, né? Tudo ali no mundo, é um modo de falar que assim, não é que é de Deus, é que tá no planeta Terra, ele brotou ali na planta, na árvore. Agora, as drogas sintéticas, não, né? As sintéticas, elas são cientificamente alteradas pelo homem, né? E são bem mais... Não estou falando que é mais ou menos prejudicial, mas ela é pior. Agora, uma maconha, por exemplo, ela pode ser também tão prejudicial quanto para uma pessoa com predisposição à esquizofrenia, alguma coisa do tipo. Mas, não pode falar. É que, na verdade, hoje a questão da maconha é que nós não tínhamos, assim... Os estudos ainda são muito recentes para saber o impacto da grande quantidade de maconha no cérebro de um ser humano. Porque tem pessoa que... Uma coisa é você fumar maconha, outra coisa é você fumar maconha o dia inteiro. Né, todo dia, como que o cérebro reage. E outra, a concentração de tetraidrocanabidiol, né, que tem várias variações de maconha com esse potencial. Mas nós entramos aí num assunto altamente específico. Nós estamos falando de uma droga, sim, mas nós temos que saber o seguinte: quando você falou que o homem inventou agora, ou descobriu, ou manufaturou drogas sintéticas, drogas em laboratório. Tá bom. Mas essas drogas de laboratório, elas já existem na natureza. Por quê? O importante é a gente saber que só existe 3 tipos de drogas. Drogas depressivas, estimulantes e alucinógenas. Não existe outras. Quando você fala de droga de laboratório, você tem que encaixar ela aqui. Porque são drogas psicotrópicas, são drogas que causam efeito no cérebro. E no cérebro nós temos só 3 coisas também. Então, essas drogas de fora são as mesmas que estão no cérebro. As mesmas. Nós temos circuitos excitatórios, que faz a gente ficar na vigília. Nós temos circuitos inibitórios, que faz a gente dormir. E nós temos os euforizantes, que são no nosso sistema dopaminérgico, que causa motivação para a vida. As drogas mexem com essas 3 coisas. Então, só existe 3 tipos de drogas psicotrópicas vão para o cérebro, que ultrapassa a barreira sangue-encéfalo, e elas podem ser misturadas, aí é outra coisa. Vou dar um exemplo. Êxtase, metileno dioxometanfetamina, mistura as 3. Quando você vai no laboratório do cara que faz droga,
A Anvisa não está lá, ele faz do jeito dele, entendeu? Mas só mistura esses 3 tipos de substância, porque as outras não fazem efeito. Vamos voltar lá então, a pergunta. Não, a pergunta é o seguinte, que não respondeu até agora. Deixa eu arquitetar melhor essa pergunta, então. Beleza, né? Existem drogas, todo o efeito que ela causa no ser humano e ao longo da história. Agora, a pessoa identificou que ela é uma adicta e ela quer parar, está tentando parar. E nessa jornada de recuperação, de parar de usar droga, de viver limpo, como que o âmbito social dela, ou seja, os círculos sociais influenciam na recuperação da pessoa? De dois jeitos. Você tem crenças que essa pessoa tem, ela tem crenças, tipo, eu não vou conseguir me relacionar socialmente se eu não usar, é mais difícil eu me comunicar sem usar, parece que a vida ficou preta e branca se eu não usar. Então, existem crenças que a pessoa tem, mas também existem gatilhos externos, ou seja, propagandas, cheiro, lugares, conversas, né? Então, o grande problema, o grande desafio é você manejar essas duas situações, você ter essa consciência, né? Por exemplo, quando o cara para de usar, é muito comum, né? Mas eu nunca vou poder tomar uma cerveja. Hoje já mudou um pouco mais. Eu tenho que parar com o químico, mas um baseadinho vai fazer mal, né? Uma coisa leva a outra, né? Não tem como. Sim. Mas aí, olha, veja só que interessante, né? A pessoa, ela tinha um círculo social só de pessoas que usavam, ela rejeitava a família, pessoas que queriam o bem dela. De repente, ela se vê que ela precisa trocar isso, ela entende que ela não pode mais continuar frequentando os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as mesmas amizades, ela tem que bloquear isso e começar a andar com pessoas diferentes, que estão limpas, em recuperação. Só que ela passou uma vida se relacionando com outros tipos de pessoa. E aí, de repente, ela tem uma defasagem social ali, né? Ela se vê num mundo desconhecido ali, né? É muito louco. Como que encara isso? Como que você reaprende a viver, né? É aí que os Aás fizeram o primeiro passo, né? Difícil, né? Não é. Os Aás foram muito felizes no método dele, no caminho deles, que eles têm aquela coisa do primeiro passo, em que eles falam, admitir que eu tenho um problema com álcool, mas a segunda parte, que eu perdi o controle da minha vida, justamente quando se refere a isso que você está falando, né? O meio que eu vivia, as pessoas que eu vivia, de uma forma ou de outra, não estão funcionando mais, só estão me trazendo problemas e eu tenho que fazer alguma coisa, né? É mais ou menos isso. E aí a pessoa começa uma nova jornada de ressignificar a vida dela, dar um novo sentido a partir dessa experiência. Comigo foi assim, não sei com você, José, como é que foi? Então, quando a gente fala de parar, né, fala assim, eu paro e aí eu vou frequentar ambientes e tal, mas não é tão simples assim, Não. Porque o querer parar é um avanço. Em determinado momento ele não quis parar, não quis parar. Aí quando ele chega a querer parar, é chamado de ambivalência. Ambivalência o que é? Ele tem uma parte que quer parar e outra que não quer parar. Qual é a que não quer parar? O corpo dele não quer parar porque precisa de substância para aliviar aquele mal-estar da falta da substância. Você bebe álcool, é um depressor do sistema nervoso central. Então você vai ficar sedado. Você dorme, o fígado vai tirar aquela substância depressiva. Você acorda de manhã, você está estimulado, cheio de substâncias ativas. Então o olho está aberto e tal, você precisa de um calmante. Quando a gente sente mal-estar, o próprio cérebro e as 100 trilhões de células oferece o objeto de prazer para você aliviar aquele sintoma de mal-estar como se fosse fome. E você tem um resultado chamado impulso. Esse impulso foi feito várias vezes, ele vai se transformar numa compulsão. Aí é que está o problema. Então ele fala assim, hoje eu não vou beber. Quem fala? O cérebro da parte cortical, tal. Hoje eu não posso beber que ontem, tal. Mas ele não vai conseguir se ele tiver com fome de álcool.
Ele não vai conseguir. Então, ele muitas vezes ele vai ser vencido por impulsos que ele já não quer mais. Aí é que está o problema. Esse é o problema. Agora, ele para. Ele pode ter gatilhos por lado de fora. O que que é? Olhar alguma coisa, cheiro, que vai atingir determinada parte do cérebro e ele vai ter o quê? Uma antecipação do gozo. Isso é tudo neurológico. Já senti antes. É tudo neurológico. Ele nem vai notar isso. Ele nem vai notar. Ele vai passar em frente. É verdade, eu já passei por isso. Ele vai passar em frente de um, por exemplo, ó, sendo bem grosseiro aqui, em frente de uma prostituição que ele já frequentou, só aquele cheiro, o corpo todo relembra isso e muda o pensamento dele. Ele é muito mais regido, marionetado por forças automáticas do automatismo fisiológico do que a cabeça dele. Então, isso vai ensinar ele a transformar aquele desejo forte, que é ancestral, é antigo pra caramba, e que tem uma força muito forte, em vontade. Vontade é do homem moderno. A vontade, sim, ela precisa de ela precisa de ideais nobres, ela precisa de religião, ele precisa de planejamento, porque faz uma gratificação duradoura. É chamado de dopamina lenta. O que é dopamina lenta? Prazer de viver. Viver sem gratificação rápida, sem jogo, sem sexo promíscuo, sem internet, não sei do que. Quer dizer, você aprender a viver uma vida razoavelmente simples, olhando para o cachorro, olhando para as estrelas, planejando sua vida, eu vou criar meu filho e tal. Tudo isso é cortical aqui, é da parte do córtex frontal do homem moderno. O desejo é antigo. Esse desejo forte que nós temos de fazer bobagem, ele vai fazer essa vontade nova, do homem novo. Então, dentro de nós já temos esse conflito. Ninguém foge desses conflitos. Mesmo quem não seja alcoólatra, tem conflito. E esse é o grande motivo dos transtornos humanos. Mas trocando assim para simplificar para o pessoal entender. Eu fui complicado. Porque vai da parte mais técnica, né? Mas é justamente isso que eu estava te falando, né? São estímulos que vêm, que junta com esse impulso, aquela crença que você já tem, e de repente você tem uma sensação que não tem outra saída na vida, até porque você não conhece o outro lado, né? Estou dizendo, você não conhece o lado da recuperação, você só tem uma referência, você tem uma promessa de que vai melhorar. Tem uma promessa que um fala, outro fala, mas você não vivenciou a recuperação, né? A promessa. E aí que está onde que a pessoa fica naquele pensamento que daí vai trazer uma outra coisa que acontece, que é a ambivalência, né, José? Que é a pior coisa que tem nesse período. É um Brasil e Argentina constante na cabeça do cara. Quero parar, quero usar, quero parar, quero usar. Mas agora, a gente fica falando muito sobre recuperação. A pessoa está em recuperação e a pessoa está em tratamento. Existe uma diferença entre recuperação e tratamento? Existe, muito grande. Você quer falar, José, a diferença entre tratamento e... Quer que eu falo de tratamento, você fala de recuperação? Tá bom, vai lá. Então, tratamento o que é? Tudo aquilo que foi criado pelo homem para lidar com dependência química do ponto de vista de profissionais. Então tem lá o médico. Dependência química é reserva de mercado do médico? Não. Do psicólogo? Psicólogo foi feito para tratar dependência? Também não. Assistente social? Também não. Então, dependência química é para todo mundo, mas algumas técnicas foram aproveitadas para o dependente químico. Terapia comportamental cognitiva. Não é para dependente TCC, químico, né? mas funciona. Terapia do esquema. O que mais? Aí vai entrevista motivacional. Tudo são o quê? Técnicas, ambientes de tratamento. As medicações para ajudar, né? Terapia medicamentosa para ajudar. Não existe medicação para dependência química, não existe. Isso daí é só para quê? Para substituir a própria droga, para diminuir a fissura. Ela dormir melhor, oscilar menos. Para dar um efeito rebote, para piorar a ressaca, tipo de sulfiram e tal. Então são o quê? Terapias medicamentosas que devem ser tratadas com o dependente químico, porque o principal ator
do tratamento é o dependente químico, não é o médico. Então o médico vai te dar uma medicação, ele tem que falar para que serve, quais os efeitos que vão acontecer, senão ele vai ficar dependente da medicação. Então, terapia medicamentosa, psicológica, as estratégias, a reestruturação da rotina de vida, mostrar para ele que quando ele parar, a cabeça dele vai piorar durante algum tempo, que o número de recaída nos 3 primeiros meses é enorme, 70% recai, até 6 meses, 90% recai. Alguns que começam a ser internados toda hora, chama iatrogenia, piora. Então ele precisa ser ensinado, é chamado psicoeducação. É o que o Alexandre faz com o Faces e Vozes. Ensinar a pessoa o que ela tem e dar responsabilidade para ele e falar o que ele tem que fazer se ele quiser ter uma vida com mais qualidade lá na frente, ele e a família. Esse Legal, é o tratamento. Esse é o tratamento. É uma tratamento. parte mais científica, isso, então. que hoje nós acumulamos muita coisa sobre isso, né? Como tratar, os ambientes, tudo tem. Agora, a recuperação é outra coisa, já não tem mais nada a ver. Por quê? É a parte do paciente. Eu não posso falar. Por quê? Porque você fez essa boa pergunta, Pedro, né? Como é que é? O cara para, mas tem que voltar para a família, tem que voltar para isso, voltar para aquilo outro. E como é que faz? O que acontece, né? A recuperação é justamente o indivíduo assumir essa parte, ele entender aonde estão os déficits dele, causado pela dependência, ou seja, as vulnerabilidades, falta de trabalho, alguns com nome sujo, problema judiciário, distanciamento da família, saúde física prejudicada, enfim, todas aquelas consequências, ele identificar aquilo e assumir a responsabilidade de ser feliz com a vida dele, de ir resolvendo esses problemas. A recuperação está mais para um processo de amadurecimento. Essa foi a grande sacada do programa de 12 Passos, né? Foi mostrar que eles não estavam preocupados com parar, eles estavam preocupados em formar um caminho em que a pessoa poderia aprender com as dificuldades dela e crescer a partir das dificuldades dela. Então é muito interessante quando você vê as pessoas em recuperação sempre lembrando, né? Poxa, quando eu cheguei aqui, eu cheguei assim, mas com o tempo foi passando, fui trabalhando, fui estudando, fui fazendo aquilo e fui ressignificando a minha vida, fui dando um novo sentido. Então a recuperação está mais para a pessoa assumir a vida dela, entrar num processo de maturidade do que propriamente parar de usar. E o processo de evitar o primeiro gole dos grupos anônimos, existe 160 irmandades baseadas nos 12 passos e 12 tradições. É muita coisa, né? Mostrando que funciona. Existem algumas pesquisas, e a mais importante feita para a questão de eficiência e eficácia de recuperação de dependentes, que mostra que os grupos anônimos saem na frente de qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de recurso psicológico e etc., ou estratégia. Então, é muito importante a pessoa ir para um grupo desse, porque o sentimento gregário, ir lá, é um confronto apropriado, principalmente no começo. No começo, ele precisa do quê? Ele precisa evitar o primeiro gole, ele vai ter vontade de usar. Ele chega ali, ele escuta depoimentos naquele dia, entra aqui no ouvido, no pavilhão auditivo, e fica na memória fresca. Chama memória recente. Ele dorme, vai para a memória subliminar, mais abaixo. É zipado, uma desintoxicação das preocupações diárias e vai zipado. Se ele não for na reunião outro dia, vai afundando aquilo e entra novas informações que são os gatilhos ou os hábitos antigos que ele tem. Então, no começo é importante 90 dias, 90 reuniões. É importante ele frequentar bastante para ele se livrar do problema das recaídas no começo, que é reincidente, né? É repetitivo e previsível em todo dependente. E aproveitar que a gente está falando de tratamento, a recaída ela deve ser entendida como um fracasso no tratamento? Não, imagina. Aliás, mas ela recaiu, né? Isso é legal para conscientizar o pessoal, porque normalmente quando a pessoa recai, esse termo você não gosta. Essa palavra é muito pesada porque associam ela justamente a essa questão do fracasso. Agora, quando a pessoa volta ao uso, a família, tudo,
existe uma cobrança imposição. social. Uma cobrança Então, social. Como explicar que ela não é um fracasso no tratamento? Né? Olha, Pedro, é isso que nós estamos tentando fazer aqui, criar uma cultura nova, né? Você vê que é um podcast hoje para o público, feito por pessoas em recuperação. Mas né? você quer falar um pouco sobre isso? Nós é que estamos tentando criar essa cultura, porque você não pega uma pessoa que tem câncer, que está em tratamento há 5 anos, aí de repente aparece um tumor, você fala para ela, voltou teu tumor, seu desonesto, né? Não tomou teu remédio, você não fala isso para a pessoa, né? Culpa ela do próprio processo dela. A volta ao uso, ela acontece e faz parte de todo o processo de recuperação. A palavra-chave é o processo, né? Ela faz parte do processo. É um processo que o indivíduo vai aprendendo com isso. As dificuldades dele são alavanca para a maturidade. O que nós temos que garantir é que a pessoa aprenda com isso. Nós precisamos criar meios e métodos para a pessoa entender que ela precisa aprender. Por que tua vida? A pergunta que fica assim, eu pergunto para você, José, por que a vida do cara está funcionando direito, está indo bem e ele volta a usar? Ele tem que entender isso, cara. Então, ele tem que entender, ele tem que compreender, porque só ele compreendendo isso é que ele vai falar, né? Quantas vezes eu vejo os caras chegar e falar assim para mim, mas está tudo bem, eu estava bem com isso, estava bem com aquilo, fui lá e voltei a usar. E por quê? Falando em recaída, quais são os principais fatores os fatores de risco para a recaída? Sim, é muito isso que o José vem falando já, né? Da questão de uma região do cérebro, isso está marcado. Não é uma coisa que você deleta, você não pode resetar, né? Se a gente pudesse deletar e resetar e refazer de novo, tudo bem, mas não dá. O que está aprendido, está materializado no cérebro. Deixa eu falar. Nós temos que pensar assim, pega lá uma palha de aço, um bombril. Você montou circuitos neuronais mal criados, no ponto de vista anatômico, está lá. Isso é fato neurológico. E no funcionamento, com aquela substância. Quando tira a substância, você vai se sentir mal, irritado, mal-estar, você vai ter triângulo da autoobsessão, né, que nós vamos falar amanhã no programa, e isso faz o quê? Faz você pensar diferente, você tem autoindulgência com você mesmo, você fala assim, não, quando eu estava bebendo, estava melhor. Então você se expõe a situações de risco, naturalmente, porque você não está fazendo coisas que deveria fazer, tipo assim, quem está frequentando grupo no começo direito não vai recair. Dificilmente temos visto fracassar isso. Mas deixa eu só falar uma coisa para mim não esquecer. Tem um homem chamado Bill W. que ele fala assim, quando a pessoa volta ao uso, recai, é porque ele não aprendeu ainda. Então não tem nada errado aí. Não tem nada errado. Por quê? O único advogado que você tem para você estabelecer ou firmar sua recuperação é o sofrimento. Então, você acha que você pode usar? Vai usar. Agora, você acha que você pode usar? Agora... Gostaram disso? Você acha que você pode usar? Vai usar. Se você não sofrer, continua usando, cara. Continua usando. Uma coisa muito de fórum íntimo, que não está ligado. Agora, esse mesmo pensador que você falou, o Bill, ele falou uma coisa muito simples que responde a tua pergunta. Pepino que virou picles nunca mais volta a ser pepino. Vai ser sempre azedo. Você lava, pode pôr no micro-ondas, que você morder vai estar azedo. Né? É uma analogia boa. Eu lembrei de um companheiro ele falando assim, não, eu não sou viciado. Eu te falei, né? Ele minimiza, ele fala, não, eu estou fumando só uma maconha, mas na boa, é normal. E estou bebendo, e de vez em quando eu uso cocaína, mas nada exagerado. E pedindo ajuda, entendeu? Então, a negação, cara... Nossa, não subestime o poder da negação. É terrível. A redução de danos, você acredita nela? É possível? Não, aí já é outra coisa. Outro assunto. Né? O que seria a redução de dano? A redução de dano não tem nada a ver com você diminuir a bebida e tal. Pode ser aí um tipo de estratégia você diminuir. Mas redução de danos é outra coisa. Tipo, começar a usar uma vez por mês. Não. Redução de danos é o seguinte, você está usando droga, está lá na Cracolândia.
não tem família, está em situação de rua, então se aproxima de você o serviço médico, com uma perua e tal, e vai tratar de você porque você não quer se recuperar. Então, para você não morrer, não ficar com ferida na perna tal, você vai continuar usando, a redução de danos para você vai chegar ali. Não tem nada a ver com diminuir droga. Não tá tem. no nosso imaginário isso, não tem nada a ver. Discurso, coisa de 25, 30 anos. Até isso porque é uma bobagem. Eu recebi ontem no Conselho Municipal de Droga, foi promulgada pelo presidente Lula a Política Nacional de Redução de Danos bonita no Brasil. A redução de danos. E é uma coisa muito bonita, porque nós temos que pensar em políticas públicas. Ora, se a gente sabe que cada caso de dependência química é diferente de um para o outro, logicamente os processos de recuperação, de intervenção, vão ser diferentes de um para os outros. Agora, uma máxima que em redução de danos não pode esquecer, José, que muitos reducionistas até não gostam de falar isso, mas é uma verdade absoluta. A melhor redução de danos é a abstinência. É tratamento. É abstinência. Você vai reduzir danos. Qual é a melhor redução de danos para um diabético? Não comer açúcar, entende? Agora, para você promover a abstinência de alguém, vamos dizer que eu chego em você seja um terapeuta experiente. O terapeuta experiente, ele cria vínculo fácil com o dependente porque ele sabe mais ou menos o que ele está sentindo. No geral, gente que também passou pela vida e usando e com muita dificuldade, então tem empatia pelo outro. Então há naturalmente um vínculo terapêutico. Pois bem, aí eu chego para você e falo assim, eu sou Total Flex. Sabe o que é Total Flex, né? Vai de tudo ali. Tudo é lucro no barraco do maluco. Eu uso tudo, eu uso de tudo. Aí você chega para mim e fala, e daí? Eu falei, eu queria parar, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, perdendo família e tal. Aí você faz algumas perguntas para mim, como é que está a sua vida, como é que você usa tal. Aí eu falo para você, eu gostaria de parar com a cocaína, com o álcool, com tudo, mas eu gostaria de ficar com a maconha durante algum tempo, porque eu não consigo dormir sem a maconha. O que você falaria para mim? Isso não é redução de danos. Eu estou tentando estabelecer, promover sua abstinência. Eu entro num acordo com você. Falo, você vai continuar usando a maconha durante algum tempo, E aí nós vamos ver essa evolução, depois fica mais fácil de você desmamar a maconha, tirar a maconha. Sabe como surgiu a política de redução de danos, Pedro? Ela surgiu na França. Eu conheci esse hospital, eu estive em Paris, fiz uma reunião com a equipe deles lá, do Claude Olivenstein, que era o cientista, e foi na época em que o HIV estava matando, né? E detectou-se que usuários de droga injetável tinha um maior número de incidência de HIV. Então, o que esse hospital Marmottan começou a fazer? Ele começou a sair com uma ambulância à noite, com seringa, com algodão, com um monte de coisa, e uma pessoa em recuperação. E eles paravam nos lugares, o cara ia lá e falava, usa-se, toma, eu estou dando seringa aqui para vocês trocarem, né, vão ficar usando a mesma e limpa com álcool por causa do HIV, não precisa mais ficar trocando seringa, porque era onde que estava a contaminação. Então, a ideia inicial era combater... Aí trouxeram a ideia do jeito que estava lá para o Brasil, sendo que aqui não existe heroína. Só existe nos portos. Mas aí o que houve? Esses usuários que recebiam essa assistência começaram a criar vínculo com o pessoal da ambulância. Sim. E aí o pessoal falou, vocês não querem tomar um banho? É isso, Vocês não querem comer? E aí começou a se estabelecer um vínculo terapêutico com as pessoas. Que legal. Aí quando trouxeram isso para o Brasil para tupinizar... Trouxeram com tudo. Que porcaria. Veio com essa ideia de que era uma turma que queria legalizar droga. Na década de 90, eu lembro bem, o Sérgio, né, o Sérgio Castilho, ele participou da redução de danos e tal, e chegava nas biqueiras tal, com seringa. Nunca ninguém tinha aplicado, só cheirava. Então o pessoal pegava, vendia e comprava cocaína. Então, porque ninguém aplicava. Não tinha mais, parou. Por isso que veio o crack, você sabia disso? O crack chegou em São Miguel Paulista, né, onde a gente agia, em 89, cara.
É o primeiro lugar para que substituir apareceu. o baque, porque Sim, o tempo de você injetar e fumar é o mesmo de efeito. Aqui, Bom, mas enfim. Tem Dificilmente. várias histórias, né? Então eu vejo muitos resultados assim muito legais. O que eu assim fico triste é que, por exemplo, muitas políticas de redução de danos em CAPs, os caras vão pedir ajuda para internação e deveria ser dada, porque é o cara pedindo para se internar, que é um momento espetacular, né? A hora que o cara fala, meu, eu preciso ir para um lugar, aí o médico fala assim, não, vamos tentar fazer diferente, olha, tenta substituir, porque ele tem essa orientação de que a pessoa precisa só reduzir o dano. Né? Aí Nós estamos lá. é uma questão de políticas Falando públicas. em Né? tratamento, em terapeutas, qual o processo terapêutico que mais é eficaz? Assim? Existe um... Nossa, levanta essa bola Então. pro Zé Carlos. Eu vou resumir para a gente falar outras coisas, para falar, os 12 passos. Tá? Foi feita uma revisão recentemente por John Kelly, justamente com esse questionamento, que o mundo inteiro estava perguntando qual é a política mais eficaz. E qual é a política? Qual o modelo de tratamento mais eficaz? E esse cientista ele fez uma revisão não só bibliográfica, como de campo também, né? de pesquisa em grupos. Uma revisão sistemática Uma revisão, com 27 estudos, os melhores estudos sobre a eficácia dos tratamentos, comparando tanto a ANA como entrevista motivacional, TCC, terapia comportamental cognitiva. Tudo. Então, os grupos anônimos saiu com 42% na frente, isso é imbatível. Depois veio a TCC com 35%, depois a outra com 22%, aí foi descendo. Então, a terapia... Mas os 12 passos, devido ao gregarismo. Então, como é que vai funcionar isso? Você entra dentro de um ideal. Olha a diferença de você ir para um psicólogo, funciona a terapia comportamental cognitiva. Mas quando você vai para um ideal nobre, um ideal bom, né? Você começa a ter prazer naquilo. Porque você faz a recapitulação da sua família primária. Você entra num ambiente onde você não vai ser mandado. Os grupos anônimos não têm chefe. Então você passa a ser uma das pessoas responsáveis por aquele ambiente. Então você passa a ser um curador ferido. O que é curador ferido, Alexandre? Curador ferido, bom, isso vem da mitologia grega, né? Aquele centauro lá que foi ferido por uma flecha que nunca mais foi curado, né? O Alexandre chama de anjos endiabrados. Você é um anjo endiabrado. Curador ferido somos nós, pessoas com uma experiência vivida que auxiliam outros a se tratar, né? Isso dá prazer. Isso dá prazer. Agora, o ideal, Pedro, assim que nem o José falou, 44, TCC, o ideal é que o cara fazer um pouquinho de cada um. Isso. E no grupo, e no TCC, entende? Que aí o negócio fica forte. Assistir o podcast. Porque um não desfaz do outro, entende? Não é que pacote. não é que esse é melhor. Essa pergunta foi para quem trabalha na área, pensar. Porque existia preconceito em relação aos grupos. Então hoje não tem mais. Tá? Então, o ideal hoje é a pessoa fazer um pouquinho de cada um. Gente, nós temos aqui, nosso tempo já está chegando no final aqui, José. 2 minutos? Falta 7 minutos. 7. Mas eu gostei, vocês responderam bem as perguntas que eu Tem fiz. alguma Viu? tem mais perguntas aí? Não. Tem, mas não sei se a produção... José, eu vou perguntar então aqui. Recuperação existe, José? Pessoas se recuperam? Pessoas mudam de vida? Então, se você olhar só em, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, eu tenho números de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né, que são 2 irmandades mundiais. Alcoólicos Anônimos, 123 mil grupos no mundo hoje. E de 2 milhões... Se tivesse só uma pessoa, já teria 123 mil recuperando, né? Não, se tivesse uma pessoa em cada grupo, né? Mas os números de membros é entre 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. É a maior ONG do mundo. Sim, maior ONG do mundo, né? Então, que mostra que a recuperação existe. Com uma população flutuante. Flutuante, a gente que entra e sai. Então, é uma fabriquinha de ideais, uma fabriquinha de mágicos, né? Porque aquele que era louco se transformou no mágico, porque ele tem o quê?
Quem falava isso era o Hugo. Experiência de quem bebeu e sofreu, de quem usou droga e sofreu. E a abstinência e sobriedade de quem nunca bebeu. Olha a diferença. Isso traz um brilho diferente. Né? E os caras ainda falam o seguinte, sabe? Os estudos hoje, Pedro, David Patton, lá da Inglaterra, ele defende nos estudos dele que as pessoas em recuperação nos grupos são pessoas que fazem o tecido social da humanidade ser melhor, porque são pessoas que se ressignificam, que elas têm um valor para a vida. Era muito interessante. É a casquinha da ferida. Porque eu já tinha visto isso em empresas, né? As empresas falam, Volks, Ford, Carmanguia e tantas outras que têm programa de recuperação. Fala, olha, o funcionário em recuperação não tem igual, ele tem gratidão, ele fica exemplar, ele ajuda outros. Então, as pessoas em recuperação contribuem com o tecido social da humanidade para uma melhora, né? É muito, hoje, valorizada a recuperação. Deixa eu fazer uma última pergunta. Então. Rapidinho. Qual que é a maior indicação, a principal indicação de sucesso a longo prazo na recuperação? A pessoa, ou pelo menos como foi na sua vida, ou de experiência própria, de que você viu, opa, isso aqui está acontecendo na minha vida que não acontecia quando eu usava. Você está dizendo pessoalmente o que a gente sente pessoalmente? Não, ele quer o ponto. Qual ponto? Eu entendi a pergunta. Qual ponto você falou? Eu estou bem, eu estou em recuperação. Então. Eu tive uma indicação assim. de sucesso. Você está tendo sucesso na recuperação. Eu tive esse momento, José, quando eu tinha pago minhas contas, quando eu estava dentro da minha casa, pensando na minha filha certinha, trabalhando, eu me senti produtivo na sociedade. Tive uma sensação de ser produtivo na sociedade. Olha a diferença, rapidinho, em 1 minuto. Eu até quase 30 anos mudei 19 vezes, barraco de madeira, cortiço, 19 vezes. Imagine isso, eu era camelô de rua, batatinha, pepino, cebola, tomate, ovos cozidos, usava droga e, entendeu? Pesava 49 quilos. Parei, mais ou menos 30 e poucos anos, né? Com 42, eu que tinha o 4º ano primário, estava fazendo faculdade e hoje tenho um monte de casa. Vou morrer daqui a pouco, essas casas vão ficar aí, mas tenho um monte de coisa. Entrei no serviço público, passei em 7º lugar num federal, curso, né? Federal. E olha a diferença. Então, o potencial de alma aparece. Mas a grande coisa da recuperação, eu só não me matei, né? Porque eu tinha tendência a me matar, porque minha família é espírita, eu falava, se eu morrer, eu vou para um umbral, entendeu? Se eu me matar. Então, sim. Você imaginou isso? Olha a diferença da abstinência. E aí é legal porque é aquela coisa, né? Você pergunta para ele se tem vontade de beber, ele vai falar, vontade de tomar leite é que eu não tenho, né? Mas não vale mais a pena, Pedro. Chega um momento que não é que você não quer, né? Não vale mais a pena, né? Não é legal. Hoje Alexandre, faltando esses 2 minutos aí, no próximo podcast a gente não poderia falar do que fica de hábitos antigos quando a gente para, porque parar é uma coisa. Os hábitos mentais e as compulsões, elas continuam. Eu estou há 37 anos parado e a compulsão, a ansiedade, o mal-estar de viver e tal, precisa ser ressignificado e como funcionam os passos. A gente fechou na agenda também para ver quem que vai vir. Né? Tá combinado, vem José. José, a gente convida mais uma pessoa para dar um depoimento. Acho que é você que vai vir. Mas não vamos prometer nada aqui, porque fica a expectativa aí. Não vai saber. José, rapidinho, faz suas considerações finais, 30 segundos. Conceder ao Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir Pedro, uma das outras. Só por hoje funciona. Só por hoje funciona. Fala, recuperação. Chegamos ao término de mais um episódio desse bate-papo do podcast Fala Recuperação. Hoje foi um podcast Fala Recuperação de raiz, né? A gente conversando sobre recuperação, com pessoas em recuperação. E o nosso objetivo é esse, sempre será contribuir para a criação de uma cultura de recuperação. Para quê? Para que as pessoas que enfrentam esse problema, os familiares, possam pedir ajuda sem sentir vergonha, sem sentir medo, saber que recuperação é possível, que é só
ela querer, né, que tem muita gente querendo ajudar. Foi comigo assim, foi com o José, com o Pedro e com tantos outros que estão experimentando uma nova maneira de viver. Um abraço a todos e até o próximo episódio do Fala Recuperação.